Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja esse Deus maravilhoso, como Giovanni disse, Ele vive, reina, Ele está entre nós. Por isso nós podemos confiar, sim, que é um Deus fiel, que cumpre sempre as suas promessas. Ele está aqui e Ele está disposto a abençoar as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para a nossa reflexão dessa noite, ainda no Evangelho de João. Temos caminhado aqui, não de forma lenta, mas observando de fato aquilo que o Senhor Deus tem para nos ensinar, passo a passo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e certamente Deus tem falado aos nossos corações. Você tem percebido isso? Será que é só o meu coração? Não, né? Todos têm sentido a presença de Deus, Ele falar a cada um de nós aqui? Amém! E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus está aqui, por isso peça a Ele para se mover na sua vida, que Ele fale através da sua santa palavra. Capítulo 4 de João, a partir do versículo 43, a gente está caminhando aqui para o final desse capítulo. João capítulo 4, a partir do versículo 43, eu peço a você que feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a instrução do Senhor para esse momento de reflexão na sua santa palavra. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, nós temos essa oportunidade, essa possibilidade de ler a Tua palavra de forma completamente gratuita, nós temos acesso a ela, nós podemos estar nesse local publicamente, Deus, adoramos o Teu santo nome e continuaremos a adorar ao Senhor com a nossa atenção completamente voltada a Ti. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja à vontade no nosso meio, nos dando a direção, a instrução necessária, porque a Tua verdade está aqui na Tua palavra. Nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Portanto, Deus, tem misericórdia de nós e transforma as nossas vidas à medida em que o Teu Santo Espírito age no nosso meio, para que assim, Deus, vivamos vidas santas, vidas que agradem, que louvem ao Senhor, que vivam na Tua presença e assim toda honra, toda glória sejam dados a Ti. É em Teu nome, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. João capítulo 4, a partir do versículo 43, a palavra do nosso Deus diz: Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus, que de fato Ele edifique as nossas vidas em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero fazer uma pergunta para nossa reflexão nessa noite. Quanto poder tem em nossas palavras? Eu quero dizer no seguinte sentido, de que se a gente desse uma ordem, um comando agora, por exemplo, para um de nossos filhos, nós receberíamos uma resposta positiva, eles obedeceriam ao nosso comando, à nossa ordem, ao poder das nossas palavras. Lá em casa o Samuel está naquela fase do não, tudo é não. Qualquer coisa que você fala para ele é não. Certamente vocês já tiveram essa experiência com Samuel. Samuel, está bem? Não. Só balança a cabeça e não. E aí não adianta, Leandro, dar um comando para ele ali, uma ordem que é não e pronto. Mas eu quero dizer para vocês que já têm os seus filhos um pouquinho mais crescidos, entendendo acerca da obediência de fato, quando vocês dão um comando, certamente seus filhos obedecem, ok? Dentro de certas circunstâncias, meus irmãos, sobre as condições corretas, as nossas palavras têm sim poder, ok? Você concorda comigo?
mas digamos que não estejamos perto dos nossos filhos. Adianta dar alguma ordem se você não tiver nenhum acesso a um celular para ligar ou mandar uma mensagem? Ele vai ouvir você dizer alguma coisa? Claro que não, você pode gritar por qualquer canto que for, ele não vai ouvir a sua ordem. Como consequência, o seu comando não vai ser atendido. E assim, meus irmãos, a gente passa a perceber que as nossas palavras elas têm força limitada. Isso porque nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, e quando nós percebemos a realidade de quem somos, a nossa capacidade, a nossa própria autoridade, elas são severamente restringidas por aquilo que somos. Pobres, pecadores, fracos, falhos, completamente limitados. As nossas palavras têm força limitada, mas não é assim com Deus, não é mesmo? Não é assim com o nosso Senhor Jesus. As suas palavras têm poder até mesmo a grandes distâncias, e é exatamente aquilo que nós vimos aqui nesse texto. Quando Jesus cura o filho moribundo de um homem, mas nós precisamos compreender que essa cura é muito mais do que um sinal. E todos os sinais registrados pelo evangelista João aqui no seu evangelho, eles têm uma identidade a se trazer para a nossa vida, um entendimento muito maior do que simplesmente um milagre, um sinal ou uma cura, enfim. Nesses sinais, nós podemos ver sim o poder surpreendente das palavras de Cristo Jesus, porque Ele fala e acontece. Então eu chamo a sua atenção para que nós possamos observar nesse texto aqui, que nós temos basicamente essa realidade, o poder da palavra de Cristo Jesus, um poder que nós precisamos crer com toda a nossa força, porque na palavra de Cristo Jesus há poder. Você crê nisso? Na palavra de Cristo Jesus há poder. Então vamos dar uma olhada no nosso texto. Nós temos aqui um lembrete do primeiro sinal registrado em João, do primeiro milagre. Veja comigo no versículo 46, Jesus foi outra vez para onde? Para Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. Ou seja, Jesus está de volta a essa pequena aldeia onde havia demonstrado a sua glória pela primeira vez. O tempo passou, é claro, e Jesus, nesse meio tempo, já havia realizado muitos outros milagres, curas. Não é à toa que Nicodemos, quando se encontra com Jesus, o que ele diz? Mestre, é certo que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, Jesus já estava ocupado no seu ministério, realizando sim curas, sinais, milagres. Mas João escolheu concentrar a nossa atenção principalmente em 7 sinais, 7 maravilhas que ele registra aqui para que a gente possa extrair cuidadosamente o seu significado. O primeiro sinal, como nós vimos lá no capítulo 2 de João, foi o quê? Transformar a água em vinho. E o que exatamente Jesus demonstrou nesse sinal? Ele se mostrou como sendo noivo santo, que traz ao seu povo o perdão por completo de seus pecados, a purificação dos seus pecados, e Ele é o único capaz de nos dar alegria verdadeira e duradoura. Não foi isso que nós vimos no capítulo 2, quando Jesus transforma a água em vinho? E novamente, Jesus está aqui em Caná da Galileia, e Ele vai revelar um outro aspecto então da sua glória. Veja comigo, na continuação do versículo 46, que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse homem que se aproxima de Cristo Jesus, meus irmãos, é um oficial a serviço do rei Herodes Antipas. Ele estava encarregado da Galileia, e João não nos diz se esse homem era um gentio ou se esse homem era um judeu. Nós não sabemos aqui nessa história. Mas o que nós sabemos muito bem é que os judeus não gostavam dos romanos, não é isso? Os judeus também não gostavam de Herodes, e como consequência, todo mundo que trabalhava para Herodes, também os judeus não tinham a sua empatia. E aí nós podemos perceber que mesmo se esse oficial do rei fosse um judeu, pelo fato de ele trabalhar para Herodes, ele é um homem que tinha um repúdio dos judeus. Mas nós podemos perceber, meus irmãos, que Jesus tem tempo para aqueles que são indesejáveis. Jesus é aquele, como nós temos visto domingo após domingo, é aquele que acolhe. Jesus é aquele que tem um abraço amplo e suficiente para incluir samaritanos, gentios, pessoas que há muito tempo têm andado na fronteira entre a igreja e o mundo, e pessoas inclusive que têm até mesmo ultrapassado essa fronteira. Veja que o oficial aqui dessa história pode até mesmo ter sido um homem privilegiado, influente no seu tempo, mas o problema que ele está enfrentando o coloca no mesmo nível de todas as pessoas.
ele tem um filho doente. Veja comigo no versículo 52 que nós somos informados que aquele menino tem uma febre, provavelmente por conta de uma infecção muito grave que havia o atingido. E o que a gente faz quando está com febre? A gente toma algum medicamento e espera o efeito daquele medicamento chegar e a nossa temperatura voltar ao normal, não é mesmo? Mas e se a gente não tem a medicação correta? E se a infecção que está no nosso corpo, ainda não existe nenhum tipo de antibiótico para que aquela temperatura do nosso corpo possa ser normalizada? Meus irmãos, a gente sabe que ainda nos nossos dias uma febre alta pode ser muito perigosa. Uma febre alta pode levar também à morte. Portanto, esse homem estava provavelmente exagerando nem um pouco quando disse que o seu filho febril estava à beira da morte. Talvez o seu filho não durasse muito mais tempo. Os pais aqui presentes que já tiveram seus filhos gravemente doentes, certamente podem ter essa empatia pelo pai aqui dessa história. Você, pai, que já teve o seu filho gravemente doente, certamente você desejaria até mesmo trocar a dor do seu filho, né, para que aquela dor fosse sua, para que você pudesse tirar a dor do seu filho. Esse homem está desesperado, e o que ele sabe sobre Jesus? Veja comigo que a essa altura, certamente ele já tinha ouvido falar acerca de curas, de milagres, de sinais que Jesus já havia realizado, relatos de cura que deram esperança para esse homem. Então no versículo 47 diz o seguinte: quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Mas veja comigo no versículo 48 a resposta que Jesus dá. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Você pode ler comigo isso? Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. É um corte bastante seco, não é verdade? Que Jesus traz aqui para essa questão que esse homem, esse oficial do rei Herodes levanta, um pedido: Senhor, venha curar o meu filho, venha até minha casa, cure o meu filho que está doente, que está à beira da morte. Jesus traz essa resposta, meus irmãos, mas não é uma resposta que se trata não apenas desse pai em si, mas uma resposta dentro de um contexto geral, que Jesus quer nos ensinar algo, porque Jesus já está se deparando com aquele tipo de fé que só crê quando vê. Será que você é esse tipo de pessoa que precisa ver para crer? Nós vimos em João capítulo 2, versículos 23 e 24 o seguinte: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Jesus já estava ganhando popularidade, meus queridos, ele estava ganhando seguidores, mais seguidores, só que ele conhecia o coração dessas pessoas, um coração inconstante. A gente percebe que ao longo da nossa caminhada aqui no Evangelho de João, ao longo do ministério de Cristo Jesus, os líderes judeus também estavam pressionando a Jesus para que ele demonstrasse um sinal, para que ficasse evidente que de fato ele era o Messias. Veja que mesmo entre o seu próprio povo havia uma hesitação em relação a Jesus. É o que nós lemos aqui no versículo 44, veja comigo. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Era como se Jesus precisasse ficar o tempo todo dando um show, curando pessoas, realizando milagres, para que as pessoas então viessem a confiar nele, para que elas ficassem impressionadas e se maravilhassem continuamente com Jesus. Então a resposta que Jesus deu foi direcionada, meus irmãos, a todos aqueles que estavam ali presentes, ouvindo a Jesus e observando todos os fatos ali ao redor. Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Isso porque as pessoas estavam perdendo o foco. Elas estavam simplesmente buscando os sinais, as maravilhas, as curas, e não o Salvador. E isso continua sendo uma luta até hoje, para muitos e muitos que se dizem crentes. É muito fácil deixar a nossa fé depender daquilo que vemos, não é verdade? Muito simples, muito fácil deixar que a nossa fé obtenha força naquilo que nós temos vivenciado a partir do que vemos. Não que estejamos buscando milagres dia após dia para que a gente possa então crer em Deus. Mas, meus irmãos, é muito fácil a gente se alegrar em Deus se nós estamos tendo sucesso no trabalho, não é mesmo? É muito fácil confiar em Deus se a nossa conta bancária está ok, a gente não está devendo nada. Aí é fácil dizer: eu confio no Senhor. É muito fácil a gente ter paz em Deus
quando as nossas amizades estão muito boas, não temos nenhum inimigo, não tem ninguém contra nós. É muito fácil dizer que temos paz com Deus se a nossa saúde estiver boa, se estivermos felizes, contentes, realizados, se estivermos de férias. É muito fácil. Mas aí, queridos, quando a vida azeda, você sabe que a nossa confiança no Senhor tende a ter uma baixa. Quando a nossa vida passa pelos seus percalços, quantas vezes a nossa confiança no Senhor tende a vacilar? E não é algo parecido com a atitude aqui de Jesus, que Jesus encontrou nos seus dias, porque ele disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Aquelas pessoas precisavam ver para crer, mas, meus irmãos, a nossa caminhada na fé não pode ser assim. A nossa caminhada na fé não pode tomar esse rumo, essa direção. É claro que Deus pode usar sim os milagres para que venhamos a crer. Não foi isso que ele fez em Caná da Galileia, nesse mesmo local, quando transformou a água em vinho? O próprio texto nos declara que a partir desse milagre, quem creu em Jesus? Os seus discípulos. Seus discípulos creram nele. Jesus foi misericordioso até com Tomé. Lembram-se dessa passagem? O que Tomé disse? Eu só vou acreditar se eu ver. Os discípulos tinham falado: olha, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui conosco, ele apareceu nesse ambiente completamente fechado. Portas, janelas fechadas, e Jesus apareceu aqui no meio. Tomé: para com isso, gente. Eu só acredito se eu ver, se eu colocar as minhas mãos ali naquelas feridas. 8 dias depois, o que acontece? Jesus Cristo aparece ali, e com misericórdia e graça, Jesus fala: Tomé, vem cá, coloca suas mãos aqui. Mas veja comigo o que Jesus diz logo em seguida, João 20, versículo 29, bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Meus irmãos, quantos irmãos nossos no passado, vamos falar aqui do Antigo Testamento, em que a carta aos Hebreus declara de fato que todos aqueles que depositaram sua confiança, sua esperança em Deus, não chegaram a ver a concretização das promessas, não chegaram a ver a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas ainda assim a esperança e a confiança deles estava em Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Meus irmãos, quantas e quantas vezes Deus, em sua soberania, permite que de fato a gente não consiga ver os milagres? Quantas e quantas vezes Deus, em sua soberania, permite que não vejamos os milagres? E aí questionamos: por que Ele não respondeu as minhas orações pela cura? Por que Deus permite que eu continue passando por essas e essas situações? Ele não poderia ter facilitado a minha vida? Por que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse? Nós não vemos, meus irmãos, mas mesmo assim podemos confiar em Deus e em sua palavra, que nos revela a sua sabedoria, o seu poder, a sua graça e o seu grande amor sobre as nossas vidas, a sua fidelidade. Nós vemos aqui nessa história que o oficial, ele não aceitaria um não como resposta. Veja comigo que ele insiste no versículo 49, dizendo: Senhor, venha, antes que meu filho morra. Esse homem é persistente. E nós sabemos que em outra passagem, Jesus até mesmo elogia e encoraja o fato de nós persistirmos em nossas orações. Lembram-se disso? Jesus elogia e encoraja-nos a isso. Porque, meus irmãos, se nós pedimos uma vez e não obtemos a resposta que nós desejamos, e nunca mais corremos atrás, nunca mais oramos, talvez realmente seja porque aquilo não seria importante para nós, não é mesmo? Ou talvez até mesmo não confiávamos que Deus poderia nos ajudar naquela circunstância. Mas esse homem conhece o suficiente sobre Jesus para saber que Ele é capaz de fazer algo com o seu poder. Então, depois de insistir, o que Jesus diz a esse homem? Olha comigo no versículo 50. Vá, o seu filho vai viver. Não se trata de um prognóstico esperançoso, meus irmãos, mas é uma declaração que Cristo Jesus dá àquele homem, como se ele estivesse dizendo naquele momento: olha, você pode ir para casa, que eu estou curando o seu filho. O seu filho já está curado, eu já dei a palavra de ordem, pode ir para casa tranquilamente. É muito parecido com aquilo que Elias disse à mulher de Sarepta quando ressuscitou o seu filho. Elias trouxe de volta aquele menino à mulher e disse o seguinte: veja, o seu filho está vivo. Só que a grande diferença, meus irmãos, é que aqui nessa história em João nós estamos diante daquele que é muito maior do que Moisés ou Elias, que foram grandes profetas no Antigo Testamento.
Nós estamos diante de Cristo Jesus, aquele que traz a verdadeira vida ao seu povo. E veja que essa expressão de Jesus, vá, o seu filho vai viver. Essa expressão é repetida por mais 2 vezes nesse breve texto, uma vez no versículo 51 e outra vez no versículo 53. No versículo 51, quando os servos daquele oficial se encontram com ele no meio do caminho e falaram: olha, o seu filho está vivo. E no versículo 53, quando aquele oficial indaga: vem cá, que horas que isso aconteceu, que o menino melhorou? E aí os servos dizem exatamente o horário, e aquele homem percebe que foi exatamente a hora em que Cristo Jesus disse: o seu filho vai viver. E nós sabemos, meus queridos, sempre que nós vemos repetições na Bíblia, num pequeno trecho, o Espírito Santo quer comunicar algo a nós. Ele quer dar uma ênfase aqui, porque existe uma mensagem, e a mensagem é que Jesus tem o poder de dar vida. Jesus, em sua palavra poderosa, Ele tem o poder de dar vida. Você crê nisso? Jesus tem o poder de dar vida. É claro que isso significa muito mais do que apenas vida física. E Jesus, parece que João ama quando Jesus usa palavras em duplo sentido, não é verdade? Nós vemos isso em várias e várias ocasiões aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo coisas que são verdadeiras em mais de um sentido da palavra. Porque Jesus pode nos dar vida física, sim, mas Ele dá muito mais do que a vida física em sua plenitude. Ele dá vida espiritual, vida eterna, e Ele faz isso através da sua palavra poderosa. No próximo capítulo, por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte: em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar dia após dia que todos esses milagres realizados por Cristo Jesus são como placas no meio da estrada, no meio do caminho, anúncios que não pretendem chamar a atenção para si mesmos, mas que apontam para uma única direção, um único sentido, apontam para Cristo Jesus. Os sinais não apontam para si mesmo, mas apontam para Cristo Jesus, porque é Ele quem dá vida aos moribundos. É Ele quem dá vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É Ele quem dá vida àquelas pessoas que estão sem esperança, aquelas pessoas que têm vivido de maneira vazia, talvez até mesmo cheias de si mesmo. Jesus é aquele que concede vida aos que estão longe de Deus, caminhando perdidas. Ele concede vida através da sua palavra poderosa. E o que aconteceu com aquele pai desesperado, aquele homem que tinha influência e poder no seu contexto, que percebeu que nada disso valia diante da situação que ele estava enfrentando? Veja o que aconteceu no versículo 50, após a palavra de Jesus. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Em certo sentido, meus irmãos, nós vemos aqui uma progressão na fé desse homem. Ele primeiro veio a Jesus pedindo o quê? Jesus, vem comigo. O que isso nos dá a entender? Jesus, eu preciso da sua presença aqui fisicamente para ir na minha casa e curar o meu filho que está morrendo. Não é isso que a gente compreende no texto? A fé que ele tem em Jesus é a fé que Jesus pode fazer algo se Jesus estiver ali presente. Mas veja comigo, meus irmãos, ele partiu. Ele partiu mesmo sem ter notícias vindas da sua casa de que o seu filho já estava bem. Ele recebeu essa notícia enquanto ele estava indo, no meio do caminho. Mas até o momento, ele simplesmente, o que nós temos aqui é que ele creu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E aqui está resumida a bela realidade do que é a fé. Aqui nós podemos ver de fato que o homem acreditou que o que Jesus disse é a verdade. Ele abraçou e confiou na palavra de Jesus. Esse é o cerne da fé. Abraçar, confiar na palavra de Cristo Jesus. A verdadeira fé é um conhecimento seguro pelo qual aceitamos como sendo verdade tudo o que Deus nos revelou em sua santa palavra. Eu quero repetir isso. A verdadeira fé é um conhecimento seguro pelo qual nós aceitamos a verdade, como verdade, tudo o que Deus nos revelou em sua santa palavra. Você crê nisso? Tudo que Deus nos revela em sua santa palavra é a verdade e nós podemos crer, nós podemos confiar. Veja comigo a partir do versículo 51. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, do oficial, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso,
o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Ou seja, Jesus curou à distância. Ele não precisou sair de onde estava e ir ao local para fazer essa cura, para realizar esse sinal, esse milagre. Jesus provavelmente nem queria ir na casa desse homem. Sabe por quê? A obsessão que o povo tinha com seus milagres estava desviando a atenção daquilo que realmente importava. Então Jesus realiza esse sinal, esse milagre de maneira discreta. Ele simplesmente diz àquele homem: vai, o seu filho vai viver. Porque provavelmente não muitas pessoas ficariam sabendo desse milagre, porque o que Jesus queria era exatamente que o foco estivesse nele e na sua mensagem, na sua palavra poderosa, e não no sinal em si. Jesus faz esse milagre discretamente, exatamente com esse intuito, para que toda a atenção esteja voltada nele e não nos sinais. Nós temos uma mensagem inconfundível aqui, meus irmãos. Tudo que Jesus precisa fazer é falar, mesmo que esteja a quilômetros de distância, fora do alcance da sua voz, porque aqui nós vemos configurado de fato o poder da palavra de Cristo Jesus. É o mesmo poder de Deus o Pai que falou no princípio e todas as coisas vieram à existência. Esse é o mesmo poder de Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque Ele continua falando poderosamente hoje, nos nossos dias, em Sua santa palavra. Você crê nisso? Jesus continua falando poderosamente, nós temos aqui acesso à palavra poderosa do Senhor Jesus. Por vezes as circunstâncias nos levam a pensar que Jesus está distante de nós, sentado lá no seu trono de glória, lá nos céus, e parece que não está prestando atenção à nossa vidinha aqui nessa terra, cheia de problemas, muitas vezes imergido nos nossos pecados, em tantas dificuldades, e Ele está lá distante das nossas preocupações diárias. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que Jesus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele é o Todo-Poderoso, onipresente, e a sua palavra nunca falha, portanto confie no que Ele diz. A palavra de Jesus Cristo é poderosa, nós precisamos desfrutar do acesso que nós temos a essa palavra, o livre acesso que nós temos à palavra poderosa de Deus. Nós precisamos confiar em suas promessas e nos submeter cada dia mais à vontade do nosso Deus. Como Jesus diz mais tarde em João: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. João 6,63, nós vamos chegar lá com a graça de Deus. As palavras que lhes tenho falado são espírito e são vida. As palavras de Cristo Jesus são vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, se nós queremos viver e confiar no que Jesus diz, nós precisamos então saber o que Ele diz. Precisamos então, como nós vimos no início do nosso culto, guardar a palavra do nosso Deus, a palavra de Cristo Jesus no nosso coração. Porque uma vez guardando essa palavra, naturalmente a gente vai colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Concluindo, observe comigo nos relatos dos evangelhos acerca do ministério de Jesus, a rapidez com que os fariseus, os mestres da lei, os escribas, começam a se revoltar contra Jesus. Já nos primeiros capítulos aqui de João, a gente já começa a perceber que existem mal-entendidos, confrontos, hostilidades. E em nossa história, essa descrença por parte desses homens é contrastada totalmente com a fé desse oficial do rei. E é irônico que enquanto fariseus, escribas, mestres da lei, aqueles que deveriam crer em Cristo Jesus, não creem, quem que vem a crer? O servo de um rei mundano. Não sabemos se era gentil ou se era judeu, mas, meus irmãos, esse homem não está impressionado apenas com os milagres de Cristo Jesus, mas ele está disposto a crer na palavra poderosa de Cristo Jesus. Por isso é que esse segundo sinal de Jesus, ele tem um alcance crescente. Veja comigo que a palavra de Jesus é poderosa o suficiente para levar à fé não apenas aquele oficial do rei, mas ele e toda a sua casa. Veja comigo no versículo 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui na palavra do nosso Deus. Esse homem era o chefe de sua família, lógico. Um homem que tinha esposo, seu filho que estava doente, não sabemos se tinha outros filhos, mas ele era o chefe da sua casa. E naqueles tempos, ser o chefe de casa implicava também no fato de que ele era o
o chefe também de todos aqueles que trabalhavam para ele, como esses servos que vieram ao seu encontro trazendo a notícia de que seu filho estava bem. E quando o texto nos diz que ele e toda a sua casa também creram em Cristo Jesus, é porque de fato não foi apenas a sua família, mas aqueles servos também presenciaram da palavra poderosa de Cristo Jesus e vivenciaram toda essa experiência de que sim, a palavra de Cristo Jesus tem poder. E meus irmãos, é semelhante àquilo que nós vemos no livro de Atos. Lá não apenas indivíduos criam no Evangelho, mas famílias inteiras vinham à fé em Cristo Jesus. E é assim que Deus se agrada de agir ainda hoje. Quando um pai e uma mãe reconhecem o poder e a soberania de Deus, de Cristo Jesus, e humildemente depositam a sua fé em Jesus, isso pode sim ter um efeito poderoso em nossos lares, em nossas famílias. Vocês creem nisso? Basta crermos humildemente em Cristo Jesus, colocarmos a nossa vida em completa dependência dEle, e sim, Deus pode realizar coisas maravilhosas no nosso lar, trazendo toda a nossa família à fé. Que isso nos incentive, pais, a nos apegarmos firmemente à palavra do nosso Deus. A obra de Deus em nós pode ter um alcance cada vez maior quando colocamos em prática a palavra de Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos, quando andamos fielmente com Cristo, mesmo em meio a todas as fraquezas que temos por causa dos nossos pecados, através do nosso exemplo e ensino, Deus pode mudar realidades, transformar a vida daqueles que estão em nossa casa. E o Evangelho tem um poder que vai muito além do nosso lar, muito além da nossa casa. Ele tem um alcance quando, ao confiarmos na palavra de Cristo Jesus, vivemos então em obediência a essa palavra e passamos então de maneira automática a falar do amor de Cristo Jesus, a testemunhar de sua graça com todos aqueles que estão ao nosso redor, com os descrentes que Deus coloca no nosso caminho. E eu pergunto para você nessa noite, você tem orado todos os dias para que Deus abra oportunidades para que você possa pregar do Evangelho, da graça? Será que essa tem sido uma preocupação constante, diária sua? Porque eu quero dizer para você que quando a gente ora nesse sentido, oportunidades aparecem. E elas ficam claras e evidentes diante dos nossos olhos. E são nesses momentos que podemos testemunhar da graça, com palavras, com as nossas ações. Que Deus seja louvado e glorificado através da minha vida e da sua vida, quando nos dispomos a viver o Evangelho, testemunhando da graça do nosso Deus, meus irmãos. Quando as pessoas ouvem a falar da nossa fé, quando elas veem a nossa fé em ação e dedicamos tempo para compartilhar da nossa fé, as palavras de Cristo, elas vêm tomando um alcance cada vez maior, atraindo pessoas com a sua graça e o seu poder. Esse é o caminho do discipulado. Nós estamos vivenciando agora essa temporada, por isso permita-se ser usado por Deus e peça a Ele: Senhor Jesus, me use. Eu quero caminhar com pessoas, eu quero tornar evidente a transformação de vida que o Senhor tem feito em mim. Eu quero demonstrar sim que a palavra do Senhor é poderosa, porque eu creio nisso. Me ajude a caminhar com pessoas e demonstrar de forma humilde, porque eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores, mas Deus pode nos usar com poder e graça. Nós não temos todas as respostas, mas aos nossos filhos, aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos vizinhos, àqueles que estão constantemente conosco, nós podemos dizer o seguinte: que a palavra de Deus é verdadeira. Deus é fiel e nunca quebrou suas promessas. Mesmo que nós não possamos ver agora milagres acontecendo, nós aprendemos que podemos sim depender de Cristo Jesus em todo o tempo, em todos os lugares, porque foi Ele quem nos deu vida. Você crê nisso? Jesus Cristo tem nos dado vida, e vida em abundância. Por isso vamos juntos testemunhar daquilo que Jesus tem feito em nosso meio através da sua palavra poderosa. Ame a palavra do Senhor Jesus, dedique-se a ela, desfrute de momentos maravilhosos lendo a palavra de Deus, e que Ele alimente a sua vida dia após dia, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o pastor Gerson a fazer essa oração final, impetrar a bênção, e assim encerramos o nosso culto coletivo aqui, lembrando sempre que o nosso culto a Deus continua em todos os lugares em que estamos, em todo o trajeto que fazemos, por toda a nossa vida. Possamos continuamente cultuar a esse Deus maravilhoso que é o dono da nossa vida. Vamos orar.
Pai, como aquele jovem foi curado, nós pedimos que a cura do Senhor esteja acessível a todos nós. Pai, toca de uma maneira muito especial aqueles, ó Deus, que trazem, ó Deus, necessidades excepcionais nessa noite. Traga o teu povo para o joelho, porque a nossa primeira necessidade é de estar na tua presença, clamar pelo teu nome, clamar pela tua intervenção. Pai, visita aqui familiares enfermos, visita aqui, Senhor, crentes, ó Deus, que estão distantes do Senhor, esfriados. Visita, Senhor, ó Deus, aqueles que estão rebeldes, filhos rebeldes. Visita, Senhor, no nosso meio, incrédulos, ó Deus, que estão entre os nossos entes queridos. Pai, que a tua boa mão e teu braço estendido esteja alcançando cada um deles. E visita-nos, ó Deus, com poder e graça, para que essa semana seja uma semana de muitas respostas de oração e que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós. Ó Deus, as tuas maravilhas para as quais o Senhor mesmo nos chamou. E que a glória seja do Senhor e o bem seja do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações e o poder do Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Não vá embora sem nos cumprimentar, sem nos dar um abraço. Que Deus nos abençoe.